Oi, meu filhos, tudo bem com vocês? Nessa videoaula iremos estudar um pouco sobre a descoberta das células. Como foi possível observar as células? Isso foi possível através da invenção do microscópio, que é um instrumento capaz de ampliar imagens e com isso possibilitou a descoberta das células, que são unidades microscópicas fundamentais para todos os seres vivos. Como a gente já sabe, as células são as menores unidades funcionais e estruturais dos organismos vivos. Elas são estruturas que geralmente são microscópicas e complexas e que não podem ser vistas e nem analisadas a olho nu, e que por isso seu primeiro registro só se foi possível através da criação do microscópio. Acredita-se que o primeiro microscópio foi inventado por Zacharias Janssen e seu pai Hans Janssen, que na época o aparelho que eles inventaram não apresentava nenhuma relevância para a ciência e por isso era utilizado como um brinquedo que possibilitava a observação de objetos de pequenas dimensões. Esse primeiro aparelho que foi considerado ser um microscópio, ele é registrado aqui, representado por essa imagem, certo? Que vocês estão vendo aqui. Com o passar do tempo, os microscópios foram aprimorados e com isso tornaram-se partes fundamentais para os estudos científicos. Acredita-se que os primeiros materiais biológicos foram observados por Antoine van Leeuwenhoek. Esse pesquisador, ele observou, entre outras estruturas, protozoários e bactérias. Leeuwenhoek, ele é considerado como um descobridor dos micróbios, que é uma denominação antiga para os microscópicos, para os seres microscópicos, que hoje são conhecidos como micro-organismos. A partir desses estudos de Leeuwenhoek, veio Robert Hooke, que ele apresentou à Real Sociedade de Londres resultados de suas pesquisas, que eram sobre a estrutura da cortiça que foi observada no microscópio com finos cortes. A cortiça que ele observou no microscópio, ele observou essa cortiça com finos cortes. Esse material ele apresentava-se formado por pequenos compartimentos hexagonais delimitados por paredes espessas, que lembrava muito o conjunto de favos de mel da abelha. E cada compartimento disso foi chamado de célula. Sabe-se hoje que o tecido que foi observado por Hooke na época, ele estava formado por células mortas, em que cujas paredes houve deposição de subarina, tornando-se assim impermeáveis e impedindo as trocas de substância, ou seja, entrada de alimentos e oxigênio e saída de detritos, que eram elementos que não eram mais necessários para a célula. Após essa suberificação e, consequentemente, a morte do tecido, restavam apenas as paredes espessas que eram delimitadas por espaços cheios de ar. Então, a descoberta da célula e de todo o mundo microscópico despertou um grande interesse em diversos outros cientistas. Em anos após anos, os estudos começaram a avançar, elucidando e descrevendo as diversas estruturas, hipóteses e teorias que estavam relacionadas a uma célula. Robert Hooke, para fazer suas pesquisas, ele construiu um microscópio semelhante ao que está apresentado para vocês nessa imagem. Esse microscópio era constituído por duas lentes de vidro que eram ajustadas às extremidades de um tubo de metal. O observador olhava uma lente e essa lente era chamada de ocular,
que quanto aproximava a outra lente do objeto, que era chamada de objetiva. Até aí obter um certo foco. Por apresentar duas lentes, o microscópio idealizado por Hooker é denominado de microscópio composto, enquanto os microscópios que foi construído e idealizado por Leeuwenhoek eram dotados apenas de uma lente, então foram chamados de microscópios simples. Apesar dos primeiros materiais biológicos terem sido observados por Leeuwenhoek, foi Robert Woerth que observou pela primeira vez a estrutura no qual a gente denomina de célula. Seus estudos foram publicados em um livro e o termo célula ficou conhecido mundialmente e é utilizado até hoje. As partes fundamentais da célula. É costume dizer que as partes básicas da célula são membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Entretanto, como sabemos, nem todas as células apresentam um material genético delimitado por uma membrana, sendo muitas vezes observada a presença do material genético disperso no citoplasma. É mais correto dizer que todas as células apresentam membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática é um envoltório que vai delimitar a célula. Ela consiste em uma bicamada de fosfolipídios, na qual estão inseridas as proteínas. A membrana plasmática é uma estrutura muito importante da célula, estando relacionada, entre outras funções, com a seleção do que entra e do que sai da célula, funcionando como uma barreira seletiva. Em algumas células, externamente à membrana plasmática, observa-se ainda a presença de uma parede celular. Essa parte pode ser observada, por exemplo, em bactérias e em células vegetais. Entretanto, a composição dessas paredes celulares é bastante diferenciada em cada um desses organismos. O citoplasma é uma região que vai ser delimitada pela membrana plasmática. Nas células eucariontes, o citoplasma vai estar localizado entre a membrana plasmática e o núcleo celular. O citoplasma ele vai ser formado por uma matriz de características gelatinosa, que é denominada de citosol. E é no citosol que vai estar imersa as organelas celulares, como mitocôndria, complexo Golgiense, retículo endoplasmático e outras. Essas organelas celulares a gente vai ver ao longo das outras videoaulas, certo? Vale salientar ainda que no citoplasma de todas as células são encontrados ribossomos, que são minúsculos complexos capazes de realizar a síntese de proteínas. Quanto ao núcleo, o núcleo é a região central da célula, responsável por toda a divisão celular, e é no núcleo que vai conter o material genético da célula. Em meados do século XXI, além dessas três partes fundamentais da célula, que é membrana plasmática, citoplasma e núcleo, descobriu-se que há outras estruturas, que são denominadas de organelas celulares, e no interior do núcleo foram observadas algumas estruturas filamentosas, que são os cromossomos, e estruturas globulosas, os nucleolos, certo? O que é o material genético que está dentro do núcleo? Esse material genético, tanto nas células procariontes quanto nas eucariontes, possui cromossomos, que são estruturas formadas por DNA e carregam toda a informação genética do indivíduo. Nas células que são chamadas de eucariontes,
Esse envelope vai estar presente e características por ser uma dupla membrana cheia de poros. Esse envelope vai delimitar o núcleo, que é o local onde se encontram vários cromossomos lineares. Na célula procarionte, por sua vez, não é observado um núcleo definido e verifica-se a presença de normalmente um cromossomo circular, localizado em uma região específica, que é denominada de nucleode. As organelas celulares são estruturas que vão realizar atividades que são importantes para o funcionamento adequado das células, atuando como pequenos órgãos. A teoria celular. Um cientista, Matthias Schender, ele lançou a ideia de que todas as plantas são constituídas por células. Já um outro cientista, um zoólogo alemão, Theodor Schramm, ele chegou à mesma conclusão para os animais. Então começava-se aí a estruturar a teoria celular, segundo a qual as células são as unidades constituintes de todos os seres vivos. E a partir desses estudos, começou-se a elaborar as três premissas fundamentais da teoria celular, que são as seguintes: todos os seres vivos são constituídos por célula. A célula é a menor unidade da vida. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior da célula. Novas células se formam pela divisão de células pré-existentes, através da divisão celular. A teoria celular é uma das mais importantes generalizações da biologia. É a teoria que afirma que todos os organismos vivos são formados por células. Essa tal generalização estende-se desde os organismos mais simples, como bactérias ou amebas, até os mais complexos, como um homem ou uma árvore. No caso da ameba, a ameba é um organismo que é unicelular, ou seja, ele é formado apenas por uma única célula. Já nós, seres humanos, somos considerados seres multicelulares ou pluricelulares, que somos constituídos por muitas células. Os vírus não são os únicos organismos, que, embora vivos, não apresentam estrutura celular. Então, eles são caracterizados como seres acelulares. Todas as reações metabólicas de um organismo ocorrem em um nível celular. Enquanto o organismo, as reações vitais, sempre acontecem no interior das células, assim como quando um atleta está correndo, toda a atividade muscular envolvida nesse processo tem lugar no interior da célula muscular. As células, elas vão se originar unicamente a partir de células pré-existentes. Não existe geração espontânea de células, e isso é por meio de processos de divisão celular, ou seja, as células mães produzem células filhas, provocando a reprodução e o crescimento dos organismos. As células são portadoras de um material genético. As células possuem DNA, por meio do qual características específicas são transmitidas da célula mãe à célula filha. A célula é uma unidade fundamental da vida e é na teoria celular que afirma que todos os seres vivos são constituídos por células e produtos resultantes das atividades celulares. Portanto, a célula representa a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, da mesma forma que o átomo é uma unidade fundamental dos compostos químicos. Certo? Como eu já disse, a teoria celular é muito importante na biologia, pois ela diz que todos os seres vivos são constituídos por célula.
A descoberta da célula é um desenvolvimento da teoria celular e a partir daí abriu um novo caminho e um novo campo de estudo da biologia, que é a citologia. E esse tipo de campo ele se dedica à compreensão da estrutura e do funcionamento das células. Como foi o desenvolvimento da citologia? Foi através da melhora dos microscópios que foram inventados até agora, como por exemplo a microscopia fotônica ou óptica. Atualmente, os aparelhos utilizados nos laboratórios de biologia das escolas e universidades, enfim, são na maioria microscópicos ópticos ou fotônicos, que eles utilizam de luz. Eles possuem dois conjuntos de lentes de vidro ou de cristal e geralmente fornecem ampliações de 100 a 1000 vezes. A luz ela projeta através do objeto em observação e atravessa as lentes da objetiva e chega ao olho do observador. Ele utiliza-se então um micrômetro ou um macrômetro para focalizar o objeto inflacionado na lâmina estudada e o chariote para efetuar a varredura, que é a visualização dos diferentes campos de uma lâmina. O microscópio fotônico ou microscópio óptico é esse aparelhinho que está aparecendo para vocês, onde na imagem descreve quais são os oculares, as objetivas, os condensadoras, qual é o tamanho da sua ampliação, qual é o aumento fornecido pela lente ocular, o aumento fornecido pela lente objetiva e o valor final da ampliação, que é fornecido pela multiplicação entre os aumentos da objetiva e da ocular. Essa objetiva e ocular são as lentes, certo? Os microscópicos fotônicos modernos apresentam três conjuntos principais de lentes: condensadoras, objetivas e oculares. Para a melhor utilização do microscópio, diversas técnicas foram formalizadas e inovações foram feitas: corante, fixadores, micrótomo, esfregaço e esmagamento. Esses são alguns materiais ou algumas técnicas que são necessárias em um laboratório que utiliza a microscopia. As diferentes lentes utilizadas em microscopia dependem muito das finalidades laboratoriais, como por exemplo, se as lâminas forem para fins educacionais, deve-se tentar montar uma lâmina permanente. No entanto, se a lâmina for preparada para testes laboratoriais, na área da saúde, como contagem de células, tal técnica deve ser descartada, seguindo as normas de biossegurança necessárias. Quanto à microscopia eletrônica. O microscópio eletrônico, ele é da seguinte forma apresentado por esta imagem. Ele propicia a menor distância entre dois pontos em que eles ainda não são percebidos como pontos separados, correspondente ao limite de resolução. Ou seja, a olho nu a gente consegue distinguir pontos que estejam no máximo a 0,1 distância de um do outro. Esses microscópios aumentam a capacidade do olho em distinguir pontos muito próximos entre si. A microscopia eletrônica, ela se utiliza de feixes de elétrons e fornece aumentos maiores e limites de resolução muito mais baixos que os microscópios fotônicos. A microscopia eletrônica, ela revolucionou a citologia, pois possibilitou o estudo bastante detalhado da estrutura interna das células
e revelou uma grande complexidade estrutural do citoplasma celular, como o sistema de canais, bolsas membranosas, glândulos, fibras, enfim, diversas outras estruturas. A gente falou de como foi a origem da invenção do microscópio, como se deu a descoberta das células, como foi o desenvolvimento da citologia através da microscopia fotônica ou óptica, através também da microscopia eletrônica, que é considerada a mais moderna em si. Faltou a gente falar sobre os tipos de célula. Agora que a gente já sabe um pouco mais sobre a teoria celular e o estudo da citologia, que tal a gente falar um pouquinho sobre os principais tipos de célula? E esse tipo de aprendizado é importante para que a gente possa avançar nos estudos da biologia no campo da citologia, certo? Quais são os principais tipos de células? São duas, que são células procariontes e células eucariontes. As células procariontes, elas também são chamadas de células procarióticas. São células procariontes aquelas que não possuem carioteca, ou seja, uma membrana delimitando o núcleo da célula. Nesse caso, o material genético vai ficar disperso por todo o citoplasma em uma área que é conhecida como nucleóide. O principal exemplo de seres que possuem células procariontes são as bactérias. As células procarióticas são células mais simples que as células eucarióticas. Por quê? No seu citoplasma não vai haver estruturas membranosas e nem núcleo. O cromossomo bacteriano vai se concentrar apenas em uma região da célula que vai ser chamado de nucleóide, certo? Quanto à célula eucarionte, essas células são consideradas mais complexas, pois possuem a carioteca, que vai individualizar o núcleo, além de diversos tipos de organelas. Elas estão presentes em todos os grupos de seres vivos, como nas células animais, células vegetais, nas algas, nos fungos e nos protozoários. As células eucariontes têm um citoplasma repleto de canais, bolsas e estruturas membranosas, sendo uma delas um núcleo, no qual vai se localizar os cromossomos. Enfim, as células procarióticas, elas são tipos de bactérias e arqueias, organismos que são chamados de procariontes. São mais simples do que as estruturas eucarióticas, porque não vai haver estruturas membranosas e nem núcleo, e o cromossomo bacteriano aí vai estar concentrado em uma região da célula que vai ser chamada de nucleóide. Já as células eucariontes, para sintetizar mais, elas estão presentes nos demais seres vivos, que são chamados de organismos eucariôticos, e tem o citoplasma repleto de canal, bolsas e outras estruturas membranosas, sendo uma dessas estruturas o núcleo, que vai se localizar o cromossomo. Então, por hoje é só. Obrigada e até a próxima, certo? Bye, bye!